com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecendo a sua audiência e já fazendo aquele pedido muito especial, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha com todo mundo esse nosso episódio de hoje, que é muito especial. Mês de outubro é um mês muito bacana, um mês da consciência, principalmente em relação ao câncer. E hoje você pode perceber que nós não estamos no estúdio da Filmix em Rio Preto. Nós viemos até a cidade de Barretos, mais precisamente no Hospital de Amor, para poder falar com uma pessoa incrível que a gente tem uma admiração muito grande. Não só pelo trabalho que ele faz, mas principalmente por tudo aquilo que ele representa em relação ao cuidado da saúde. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito bacana com ele, o senhor Henrique Prato. Seja bem-vindo aqui ao No Ar, senhor Henrique. Bom, prazer imenso recebê-los aqui para falar de um tema que é um tema tão relevante, um assunto que está realmente caminhando para as pessoas terem mais consciência da seriedade que é a tragédia que nós estamos vivendo na saúde pública do país. E, então, para nós, esse tema é muito relevante. A prova é que estamos com um filho novo no mercado, que é o livro. Então, muito esperançoso que todo mundo possa ter noção do que se trata. A gente vai falar um pouquinho do hospital também, mas hoje vamos falar especificamente de um lançamento, mais um livro, né? Mais um filho, vamos dizer assim, que o Henrique Prata tem. E esse livro ele é muito importante, porque ele traz tudo aquilo que ninguém imagina que está acontecendo em relação à saúde. O porquê que realmente, assim, tem a falta de médico, por que o dinheiro da saúde não chega até o seu município, o que está acontecendo com tudo isso. E nisso aí, em mais uma das viagens que o Henrique fez, ele conseguiu então escrever essa obra de arte que já virou best-seller, né, que é muito importante também, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse livro incrível hoje aqui, que é O Parque dos Lobos. Conta pra gente aí quem são esses lobos, né, em pele de cordeiro aí, que está nessa saúde brasileira, senhor Henrique? Para as pessoas entenderem o conteúdo, o motivo maior de escrever esse livro, é porque o assunto, ele existe por trás dele existe uma inteligência muito maior que nós pudéssemos imaginar, que vem do mercado financeiro, da saúde, da medicina, do dinheiro, que conseguiram inteligentemente, na visão deles, estagnar o valor da tabela SUS, da remuneração do serviço público, do serviço da tabela SUS, por 20 anos. 21 anos nós estamos indo agora. Então, ninguém imagina o que significa isso. Eu posso, no livro, porque se eu não tivesse provas e verdade, sim, eu poderia ser processado e posso ser advertido e posso ser incriminado, mas pelo fato de eu ter 33 anos de gestão e esses últimos 20 anos, 21 anos, nós estamos vivendo uma angústia que só nós, que somos gestores, temos a visão, só nós temos conhecimento do porquê disso. Aí que veio então a história, que quando amadureceu esses 20 anos, eu resolvi me concentrar, e para concentrar bem, eu prefiro me retirar desse mundo que eu vivo, que é o mundo de negócios, mundo do poder, e fui para o caminho de Santiago pela segunda vez. Fiz 730 quilômetros. Nesses 730 quilômetros, todos os dias eu andava 30 quilômetros e à tarde eu tomava banho e ficava refletindo e escrevendo o conteúdo do livro e pedindo que o Espírito Santo me iluminasse, de eu não ser leviano, de eu não falar mais do que eu não podia provar, de eu não descrever e nem algo que eu não tivesse prova. Sim. E para que tivesse o conteúdo. O conteúdo é muito forte. O Parque do Lobo são muitos. Tem em todos os municípios os lobos. Porque ninguém imagina que quando uma pessoa trabalha num serviço com irresponsabilidade dele não ser um médico presencial e está trabalhando, recebendo da Santa Casa, do serviço de acolhimento da doença do município, mas está no consultório dele e não ter vínculo obrigatório com a saúde, já é um caminho
de uma desproporção dos valores que você, quando se forma, o médico, quando se forma, ele jura. O juramento de Hipócrates é um juramento sagrado, Sim. que ele não vai sonegar atendimento, não vai... Mas então ele ganha pouco, o prefeito paga pouco, ele fica na casa dele, no consultório dele, na clínica dele, no serviço privado, e só vai para o serviço público, na maioria das vezes, se o paciente vier no consultório dele, pagar uma diferença, ele interna na Santa Casa. Senão o paciente entra na fila da Santa Casa. E muitas vezes só assina o ponto e vai embora, né? Então é uma tragédia. Não é agora, tem um elemento mais forte disso, é que a medicina privada do dinheiro, tem a medicina privada que não é do dinheiro, sim. Mas a que é do dinheiro, ela conseguiu todos os subsídios possíveis para ela, e é um projeto que chama PROAD, depois tem um outro que chama PRONON, e gozam dos subsídios, e elas, inteligentemente, foram a que mostrou a importância de congelar o valor da tabela SUS. Por quê? Porque se a tabela SUS tivesse corrigido a inflação, não teria um plano de saúde, nós seríamos como o Canadá, como a França, não teria um plano de saúde de pé, se tivesse. Sim. Porque o plano de saúde do SUS é completo, é universal, é o melhor plano estabelecido e tudo. Mas congelaram, para as pessoas terem uma dimensão da gravidade do fato. Eu pego o meu exemplo. Em 2002, era o último ano do governo Serra, ministro Serra, o hospital custava 17 milhões e 800 e recebia do SUS 14 milhões. O hospital de Barretos. Sim. Então ele atendia 10 mil casos novos por ano. Já era o maior do país, longe do segundo. Mas ele custava 17.800, recebia 14. Passado 21 anos, o mesmo hospital, com o mesmo número de paciente, custa por mês 50 milhões e recebe os mesmos 14. Vocês estão vendo o tanto de campanha que o hospital faz, o tanto de ações que o hospital faz. Por que o hospital é mais grave que os outros hospitais? Por que chama mais atenção? Porque nós somos o maior, do serviço mais caro do país, é o maior orçamento de saúde pública do país, e atendemos 100% SUS. Nós nunca optamos por convênio, Sim. Nunca optamos por particular, que a missão desse projeto é atender a fila daqueles que não têm para onde ir. Tanto é que nós recebemos 2.700 municípios, mandam para Barretos, da mais alta complexidade do câncer. E essa dimensão foi muito bem pensada pelo sistema privado, pelo sistema financeiro privado. Porque eles sabiam, se deixasse ir corrigindo a tabela SUS, não sobrava ninguém para ir para o plano de saúde deles. E aí o que acontece? Congelaram esse valor, as filas são imensas, o pobre, aqui no nosso hospital, nós estamos falando de Barretos agora, não é que estamos falando do Nordeste, depois vamos falar do Nordeste. Sim. Vamos falar de Barretos. Barretos, o primeiro paciente para ser atendido aqui, ele esperou 150 dias na fila. O câncer, meu filho, passou 30 dias, a desigualdade é monstra, a desigualdade da proporção de chance de cura. Então é muito estranho que tudo isso aconteça e só eu fico me debatendo. Eu estou com o direito de falar isso, estou com o direito de fazer isso, porque eu tenho a maior responsabilidade de câncer do país e vivo isso. Os demais não têm talvez a mesma minha angústia, que o ICESP de São Paulo, quanto custa, o governo do estado paga. Os outros todos têm plano de saúde e têm em particular. Então eles não têm a crise que eu tenho, como também as santas casas filantrópicas, que não têm OS com o Estado, estão todas mortas, todas destruídas, apodreceram as santas casas. E o mais triste foi que São Paulo foi o estado que mais prejudicou o câncer e a saúde nesses últimos 30 anos, tirando só o mandato Serra. Porque eles não repassavam o proporcional da miséria que estava congelada. Já é uma miséria o que está congelado. 14 milhões da União? Uma miséria. Uma miséria.
Tá bom, está congelado. Nem isso, que eles tinham de pôr os 14 milhões, não põem. Eles punham 4 milhões dos 14. A toque de briga, a toque, sabe? É desumano, cara. Então, agora eles têm que pagar o preço de tudo que eles fizeram de mal para a população de saúde do serviço público. Eles têm que enfrentar uma realidade que ninguém tem prova para me desmentir. Aí que cai a verdade, ela vai imperando, porque não acha alguém que desmente alguma coisa que esteja aqui. Esse é o fato, e por esse fato nós estamos vendo hoje o fato de mover você vir até aqui, fazer o programa, o fato do Pânico já ter feito um e vai fazer outro, o papo de Augusto Nunes ter feito o programa, e assim nós estamos divulgando um fato que é para tomar uma consciência nova na sociedade, para elas entenderem que pobre está morrendo sem ter que morrer. O pobre chega na minha Santa Casa, que eu não tinha área de alta complexidade. Cheguei na Santa Casa aqui há 6 anos atrás, o índice de mortalidade na UTI era de 47%. Eu falei, mas como assim? Não tinha um médico de especialidade. Na Santa Casa inteira não tinha um médico presencial. Médico, todos contratam à distância, só plantonista. Nenhum médico presencial de 130 médicos. Não tem dinheiro para pagar. Como é que você vai obrigar o médico a ficar lá? Então, dá um pouquinho para o médico, ele mente que vai dar centão, mas só dá atenção se você for no consultório dele e pagar ele lá. Essa é a realidade nua e crua. Então, com essa prova, eu pego uma UTI que morria 47% e trago ela para morrer 14%. O que aconteceu nisso? Na minha cidade, num ano, deixou de morrer 250 pessoas a menos. Entre eu pôr um médico de especialidade, pôr um médico presencial na Santa Casa, ter um intensivista, ter um emergencista lá na entrada da urgência, que é trauma, de urgência, que for. E essa, então, é a minha verdade, que eu sei aonde está a diferença sobre a vida e sobre a morte. Só que eu lido com isso e brigo com isso como um leão. Sim. Mas estou sozinho. Agora o livro não. O livro eu já vi deputado federal, estadual, de tudo quanto é lugar, não acreditando que essa aqui é uma verdade. Ele só acredita porque tem prova. Entendeu? E aí não tem mais o que fazer, né? Porque tudo que ele for discutir vai estar no livro. A gente sabe que também em outros livros que o senhor já escreveu, inclusive um livro foi capaz de construir um hospital, né? Na Amazônia. E a gente percebe assim, poxa, 30 anos que o senhor está se dedicando, uma história que vem dos seus pais, é uma missão, na verdade, né? Isso que o senhor faz, o propósito que o senhor tem de realmente ajudar as pessoas. E a gente fica pensando, bom, tem o hospital de Amor em Barretos, eu acho que se montar um outro hospital em qualquer lugar, vai ser muito bem recebido, todo mundo vai gostar, todo mundo vai apoiar, mas tem alguns lugares no país que não foi isso que aconteceu, na verdade, né? Não. O senhor recebeu aí... Vou te dar um exemplo para você da sua própria cidade. Há 20 anos atrás, nós hoje temos 55 unidades móveis de carreta. Sim. Que fazem a periferia dos municípios, na população carente, trabalho incrível, para diagnosticar o câncer de mama e o colo de útero. Nós salvamos 2.000 mulheres por ano nessas carretas. São 55 carretas. A primeira cidade que eu quis pôr foi Rio Preto, porque é perto de Barretos. Sim. A medicina privada não permitiu, porque concorria com a mamografia dela na cidade. Os grandes centros, Rio Preto, Catanduva, Araçatuba, não conseguimos entrar. Não conseguimos nem fazer prevenção na periferia, nem fazer. Aí, vou dar um salto mais alto. Ganhamos do Ministério Público do Trabalho 100 milhões da multa da Shell. Sim. Fizemos um centro de prevenção no Acre, fizemos um em Campinas e fizemos um centro de pesquisa em Barretos. Veja bem, o centro de prevenção de Campinas foi feito porque foi uma autoridade da lei. O Ministério Público do Trabalho, multa, quero que faça aqui em Campinas. É o que funciona pior do país. Ele é 50% ocioso. Medicina privada não deixa funcionar. Assim, não deixa funcionar. Não tinha como impedir, porque o dinheiro é da lei. Sim. Ministério Público do Trabalho, os promotores inseriram que, por ter lá um motivo, queriam que se tivesse um centro de prevenção. Medicina privada não deixa trabalhar. O pior centro nosso, nós estamos em 17 estados, com 24
centros de prevenção, chama Hospital Dia isso. O de lá é o que funciona pior. Para você ter uma ideia, esses são os lobos. Entendeu? E é uma coisa absurda, né? Porque, pô, a gente está aqui do lado de Rio Preto, que é um centro de referência também em medicina. Tem um hospital de base, outros hospital mais, que poderia fazer uma grande parceria, que podia todo mundo, né, ser ajudado. É um local que recebe gente do Brasil inteiro também, mas aí pois é, entra esses entraves. Rio Preto na medicina né, é um polo importantíssimo. Tem lá o hospital de base, tem todo serviço de cardiologia de primeiro mundo. Depois de São Paulo, é tudo Rio Preto. Mas prevenção na periferia para pobre nós não conseguimos. Até hoje. É um absurdo isso aí, né? Você entendeu? É assim. Mas quem cerca isso? Você não vê eles. Os lobos ficam escondidos. Mas tem poder. É eles que tem gente lá dentro da secretaria. É eles que tem, sabe, atalhar o andamento da papelada. É assim. E só vai atrasando. E é uma coisa assim, que medicina, quem está doente principalmente, o tempo, gente, ele é crucial. Não, no câncer é crucial. Né? Crucial, câncer, não tem como. No câncer é vida e morte. A gente estava falando aqui também em relação, por exemplo, você estava falando em relação ao PROED e muito mais. Tem alguns... PROAD. Tem alguns equipamentos que são de última geração, que tem... Hoje a gente sabe, por exemplo, que aqui no hospital, na América Latina, não existe um polo desse. Tem que juntar muita coisa em São Paulo para ter o que tem aqui. Para ter. E aí a gente fica imaginando que às vezes eles querem fazer uma ajuda, dar uma mascarada, porque precisa do profissional para poder também operar nesses equipamentos, né? E aí é onde briga, porque você tem que pagar o médico, e aí você não... Deu uma outra crítica, nós falamos sobre o PROAD que dá isenção dos impostos para os hospitais ricos, não usarem o próprio imposto para beneficiar a pesquisa deles, interesse deles, tudo. Aí depois tem uma outra rúbrica que foi, quando o Zé Alencar teve câncer, o presidente Lula me chamou e chamou o Padilha, que o Zé Alencar viu que ele estava tratando com uma qualidade de equipamentos, assim, da água para o vinho, pelo que o SUS tratava. Sim. Nós tínhamos algum empregado dele fazendo o mesmo tratamento. E aí sensibilizou o presidente Lula e o Lula fez uma lei chamada PRONOM, para os hospitais públicos terem benefícios de equiparar com serviços privados, tinha tecnologia de ponta. Bem, sabe quem foi o maior beneficiário disso? A mesma medicina privada. Ela comprou, aí não é com o imposto de renda dela, ela comprou com o imposto de renda do banco, do terceiro, tem os melhores equipamentos, mas só atende 100% particular. É mais uma. Então, não é possível que só eu tenha que falar, gritar e lutar contra essas injustiças. Então, além de nós estarmos totalmente sufocados, 20 anos, aí tudo que aparece de benefício, eles têm mais direito que nós. Aí faz a lei, a regulamentação da lei para o uso, eles fizeram só para investimento. Sim. Eles não precisam do custeio, porque eles vão cobrar 100% particular. Nós, público, compramos PET-CT, robô e se ferramos. Porque nós tivemos de arcar com custeio. Nós não cobramos, o SUS também não paga. O SUS não paga até hoje o robô. E nós estamos 12 anos já com o robô. E aí, comprei com a lei e quem tem que arcar somos nós. Aí que eu tenho que fazer mais campanha, correr mais atrás do dinheiro. Então eu fico revoltado com a injustiça e a sociedade fica aí achando bonito a conversa desses nossos governantes que não tem nenhum olhar de honestidade pelo sofrimento dos pobres que morrem na fila. Morrem nas filas das Santas Casas, porque só vai fazer uma cirurgia se pagar a diferença para o médico, se ficar no agendamento da Santa Casa 6 meses. E destruir as Santas Casas. São Paulo é o estado que mais penalizou a saúde pública. Ninguém acredita nisso, mas está aqui no livro, não tem conversa. Entendeu? É uma coisa absurda, porque o senhor estava falando em relação ao Serra, por exemplo, que foi o último que ainda tentou fazer alguma coisa. Nós já tivemos governadores em São Paulo que eram médicos, né? E que hoje, por exemplo, é inclusive o vice-presidente. Pô, será que ele não teve um olhar também para isso, a sensibilidade, né? Chama o sistema. O sistema é quem domina a secretaria do município, a secretaria do estado, a secretaria... E tem um aval ele tem um aval da rúbrica
Só que ele é... Você imagina, quando um governador ganha, ele busca um médico de menor conceito para pôr de secretário. Graças a Deus agora, nós temos um médico do interior, um médico de muita boa formação, de muito bom caráter, que é o doutor Eleus da sociedade. Sim. Que esse é o diferencial. Não é mais os médicos da elite da burguesia lá de São Paulo. Não, agora tem um homem do interior, um homem que tem um homem honesto, é um big empresário, um homem bem sucedido, e ele está fazendo uma saúde voltada para o serviço público. Agora ele está fazendo o plano dele, é a regionalização. Então, graças a Deus, duas sortes que nós tivemos. Eu só tinha um homem para falar de saúde em 33 anos da minha gestão. 33 anos, só um homem, chama Zé Serra. Agora apareceu o segundo, que chama Tarcísio. Essa é a esperança que o senhor tem, o senhor está depositando a esperança nele. Esse homem, olha, a CIBS é uma associação dos hospitais filantrópicos católicos cristãos do Brasil. Uhum. É presidida pelo Frei Francisco lá de Jaci. Sim, ele coordena uma obra sensacional. Ele coordena o Brasil inteiro. Então, nós temos uma associação dos filantrópicos cristãos. A CIB fez um documento e o Tarcísio assinou de reajuste 100% da tabela SUS, do valor da tabela SUS São Paulo. Eu tinha explicado para ele, com essa mesma explicação que eu vou dar para vocês ouvirem aqui. Tarcísio, eu tenho uma Santa Casa de OS com Estado, bebedouro, eu recebo R$ 2.400 o leito da UTI, R$ 2.200 o leito de UTI, chama média complexidade. Sim. Não tem transplante, não tem cardiologia, não tem média complexidade, R$ 2.400. Ela é uma OS, o Estado reconhece quanto custa e paga o quanto custa e não precisa de lucro. Agora, a alta complexidade, que é a Santa Casa, a minha gestão de Barretos, essa alta complexidade da Santa Casa, o Estado me paga R$ 600, só me dá o que a União me passa. R$ 600, 4 vezes menos. Então, para vocês verem a gravidade dos fatos. Então, com R$ 600 e ela custa R$ 2.400, não tem jeito de você ter um médico de especialidade. Não tem nem de você ter um médico presencial. Você entendeu? Então, esse é o trampo. Só que eu contei essa história para o Tarcísio e nós pedimos um reajuste no documento 100%. Depois de 6 meses que ele identificou o que eu tinha provado para ele, que eu mostrei, ele deu os 400%. É um homem honesto. Eu falei, Tarcísio, você fez isso só por uma razão. Você é um homem temente a Deus. Não dá para mentir para Deus. Você sabia, você teve prova que a minha Santa Casa de Barretos, que é muito mais complexa que a de Bebedouro, recebe 600 e a de lá você me paga 2.200, e a de lá é muito mais simples, não tem problema nenhum. Então, a diferença quando ele viu que era 400, 250, 300, 350, 400. Então, ele e o doutor Eleus são duas pessoas muito honestas, são duas pessoas tementes a Deus. Antes de Tarcísio ser presidente, ser governador, ele passou um dia aqui anotando tudo que eu falava, tudo que eu pensava, tudo que estava, um dia. E o doutor Eleus já era o candidato a ser o secretário. E a minha sorte de tudo isso é que o Tarcísio, tendo conhecimento, ele conferiu os conhecimentos que nós demos para ele aqui, com a prova que o doutor Eleus, extremamente competente, extremamente honesto. E mostrou para ele. Ele não teve dúvida. O dinheiro não é dele, é do Estado. Sim. Agora, em janeiro, eu estou indo agora para a CIBS, reunindo a CIBS com o Frei Francisco. O Frei Francisco é meu guru, é meu ídolo também. Eu falei, agora vou chamar a CIBS de novo e falar, nós precisamos dar uma resposta para o governador. Os hospitais vão ter que trabalhar 100% da capacidade, não, 120% da capacidade, porque nós não vamos ter prejuízo. Então, se não vamos ter prejuízo, nós temos que acabar com a fila. Agora, com fila, com prejuízo, quanto mais você atende, pior aumenta o seu prejuízo, a fila vai aumentando, não tem milagre. Você entendeu? Não existe milagre, é tudo hipocrisia. Essa política para trás que teve aí nesses anos todos, foi um desastre para nós, São Paulo. Um desastre. Destruiu as 400 Santas Casas do interior. São Paulo, tudo é financiado pelo poder do Estado
Então, o quanto custa é o quanto que paga, e as universidades recebem 4 vezes mais do que custa. E as Santas Casas Filantrópicas, que são 50% do atendimento do Estado, mortas, liquidadas, destruídas, por culpa de uma política de 30 anos do PSDB. Tirando o Serra. Só para você ver a gravidade dos fatos. Está aqui no livro. Eu passei toda essa tristeza que eu passo. Corro atrás igual um leão para arrumar recursos. Não dou conta de fazer isso tudo. Não é humano o que eu faço. Não é mais humano. Tem uma hora que Deus permitiu que agora nós possamos ter direito de o que você está fazendo aqui hoje. É um presente de Deus, que você possa propagar. Claro. Propagar uma verdade que é absoluta verdade, que pobre morre sem ter que morrer nesse país. Então, se você está fazendo isso, tem coragem de ajudar, é porque você é um homem também temente a Deus, que você pode difundir para as pessoas saberem o tamanho da desgraça que aconteceu. O tamanho de quantas pessoas que morreram em todas as Santas Casas, que são 100% SUS, posso te garantir que 20, 25% das pessoas que morreram por não ter médico presencial, médico de especialidade, médico presencial e não ter remédio, porque não tem dinheiro. E o pobre nem sabe disso, o pobre é ignorante para saber o que é gestão, o que é dinheiro. Acha, você entendeu? E é tudo uma tapeação danada, uma mentirada danada. Não, e a gente consegue entender por que o senhor fica tão revoltado, porque o trabalho que o senhor faz, o esforço que o senhor tem e ter tudo isso. A gente estava falando aqui em relação ao doutor Eleusis e também ao Tarcísio, né? Mas vindo lá de cima, o Ministério já deu alguma resposta? O senhor tem alguma esperança de alguma coisa também? O Ministério, graças a Deus também, pela primeira vez, eu acho que 30 anos, tirando o Serra há 20 anos atrás, tem uma pessoa agora que é técnica. Ela não é política. Todos os outros para trás, teve uns melhores, uns piores, então, mas tudo o Ministério da Saúde é o maior orçamento, é o Ministério de maior ação política. Visão é política, não é técnica. Porque o que aconteceu? Como é que o Ministério aceita saber que quem está atendendo os pobres possa estar congelado sem um real de reajuste em 20 anos? Então, o que teve nesses 20 anos para trás? Ninguém de verdade. Todos eles vão se arrepender. Porque Deus é misericordioso e Deus, logicamente, que todos nós temos chance do perdão. Sim. Mas vai ter muito tempo para esperar para ter esse perdão. É muita morte nas costas. Porque eles provocaram uma condição desumana das pessoas não terem direito de ser tratadas com dignidade nenhuma, congelando a tabela SUS. 20 anos, cara. Então, quem que eu me lembro no Ministério? Do Serra. Porque pagava quanto custava. 80% do que custava a gente recebia. Sim. Agora eu recebo 20% de quanto custa. Que olhando para trás, eu falo, esses homens que enxergaram aquilo, ou não quiseram enxergar, mas sabem, porque são competentes, estavam lá, esses vão pagar todos o preço do que mal que fizeram por tantas pessoas que morreram sem ter que morrer. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor quiser responder, tudo bem, senão, o senhor foi convidado para ser o ministro quando o Bolsonaro assumiu ou não? Olha, eu já recebi convite de diversas formas. O convite mais pessoal que eu tive, único, para ser ministro, foi do Serra. Sim. Quando ele disputou a eleição com o presidente Lula, ele negociou os 32 ministérios e deixou um sem negociar e me chamou lá. Falou, Henrique, você é a única pessoa que faz médico trabalhar do jeito que você quer. É porque trabalhar. É o único nome que a gente vê. E eu quero que você, quero ver sua mão naquela mesa para fazer médico produzir pelo sistema público. Ele falou. Mas por quê? Porque eu sou justo com os médicos. Sim. Eu pago relativamente bem. Eu não acho que ninguém é obrigado a trabalhar e receber. Demora 10 anos para se formar e vai receber uma miséria. Essa mentirada de que paga pouco para o médico é uma utopia. Você paga para ele pouco, para ele ficar em casa, e ele nem está lá para atender a urgência. A sessão da casa é urgência, é emergência. Sim. Então, eu tive esse convite do Serra, depois de umas 2 comissões do Bolsonaro, mas do Serra foi o único que eu aceitei, o único que o Serra me dava suporte. Mas não era o momento, não foi o que aconteceu. E depois tive o convite também do Tarcísio para ser
para fazer parte da chapa dele, como vice, como qualquer coisa. Enfim, eu tenho esse lado de que as pessoas sabem que eu tenho liderança, que eu tenho gestão, e eu poderia até contribuir mais, talvez mais do que eu faço na minha rede, que é muito grande, mas muito mais pela força que eu entendo no sistema. Mas não foi, ainda até hoje não tive essa intenção. Muito bem. Só para você ter uma ideia, a gente está falando aqui em alguns números, né? Hoje, quanto que custa o Hospital de Amor por mês e quanto que o senhor recebe em relação ao governo e o senhor precisa suar e correr atrás para poder fechar essa conta todo mês? Vamos fazer o único dinheiro carimbado. Sim. E por haver um contrato e garantido que nós temos é o dinheiro do SUS, estabelecido pelo SUS. E o dinheiro do SUS, entre o Estado e a União, nós recebemos 192 milhões esse ano. Tá. Aliás, o exercício, fechamos o balanço, 195 milhões, eu acho. O hospital custou 945 milhões. Não fecha a conta. Faltou só 800 milhões. Só isso. Faltou 775 milhões para fechar as contas. O resto tem que ser emenda impositiva, parlamentar, imposto de renda, hipercap. Lá em Rio Preto nós temos lá o título de capitalização, doação espontânea, artista, shows, leilão. Tem 10 eventos por mês. Né? A gente corre atrás de dinheiro para todo lado. E aí, como diz o ditado, chega um ponto, cara, 20 anos eu acho que esse livro aqui eu posso te garantir que o Espírito Santo interviu nas minhas colocações para mim não passar do limite, mas também não faltar com a honestidade. E aí, esse livro está ajudando muito. Você não imagina o barulho que já está dando esse livro. Eu imagino. E você que quer também adquirir o livro, tá bom? Inclusive, duas coisas. Para você fazer sua doação para o Hospital de Amor, a gente vai deixar aqui um Pix, tá? E a gente vai estar em todos os nossos episódios a partir de hoje no Ar, onde você vai estar com esse Pix aqui, podendo fazer a sua doação, a sua contribuição para o Hospital de Amor. Uma outra forma também, né? Como o Henrique falou, você que mora em Rio Preto, você que mora na região, você pode comprar o Saúde Cap, tem os outros eventos também que o hospital está sempre... a gente tem aqui aquela lembrança, né, quando teve o Garth Brooks no Brasil, que foi uma ação, uma coisa do outro mundo, e que ele, inclusive, tudo que ele comia, ele queria pagar, né? Não. Ele foi interessante porque ele pagou 730 milhões, quase $1 milhão de despesa, excesso de bagagem. 49 pessoas da equipe, os músicos vinham de executivo, sim. Ele pôs o carregador de mala de executivo para falar que todos têm direitos iguais. Claro. E aí chegou no camarim tinha lá salgadinho, uísque, essas coisas de artista. Sim. No camarim ele olhou aquilo e falou, brother, eu estou folheando aqui, tinha uma lista dessa grossura. Estou olhando aqui, eu não vi aquilo aqui. Eu falei, aquilo lá eu ganhei. Ele falou, mas como assim? No meu dia, é eu que dou tudo. Você pode saber quanto custa lá que eu vou pagar. Quando eu dou meu dia, o dia tudo é meu. Cara, incrível. O coração não permite dar parte, é tudo. O meu dia é meu, é tudo meu. E aí, eu peguei, vai dar $500 aí. Daí ele pegou, arrancou $1.000. Pegou um maço de $10 mil, assim. E pegou e arrancou $1.000, falou, paga e usa no outro show seu, no meu não. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho... Chama o amor infinito. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque às vezes muita gente nem imagina, né? Mas o hospital, certa vez, quase que fechou em relação aos seus pais, que eles não sabiam como administrar, a conta estava muito ruim, e o senhor tomou as rédeas de tudo isso, porque é uma história, né? Era um propósito que os pais tinham, e para poder ter tudo isso que tem hoje, que a gente sabe, o apoio, porque não é só o paciente, a família do paciente, está todo mundo aqui em volta, todo mundo vem para cá, é bem atendido, é uma coisa impressionante. Não, a história do projeto meus pais são médicos formados na USP. Sim. E quiseram fazer
uma medicina de câncer, o primeiro hospital de câncer no interior do país foi aqui, em Barretos, porque só tinha até então nas capitais. E ele montou esse projeto com tanta honestidade, com tanto valor, que na hora que ele atravessou a maior crise dele, porque desde quando nós trabalhamos com o governo, sim, 100% é só crise, né? Não tem beleza. E aí não existia lei de responsabilidade fiscal. O meu pai fechava as contas do hospital, esperava 5 meses para receber. Nossa Senhora. Olha que país de pilantra, de malandro, pilantra, desonesto. Quando veio a inflação, ele ia pagando juros, pegando juros no banco, nos agiota e tal. A hora que veio aí para a inflação, em 88, meu filho, aí 50%, 80%, ele perdeu o rumo, perdeu o norte, explodiu o hospital. Ficou 6 meses sem pagar médico, fornecedor, estava tudo no pau. E eu sou o filho mais distante dele, que foi criado com meu avô, foi criado na fazenda, para estudar há 14 anos. Mas quando as coisas que estão no plano de Deus, a obra era dele, uma obra que tratava todas as pessoas iguais, desde quando nasceu o hospital, os médicos são período integral, dedicação exclusiva, o hospital tem esse título de hospital de amor desde o primeiro dia. Depois de 30 anos, Deus não permitiu, falou, não, eu vou pegar um cara que tem experiência em gestão aí, o filho inesperado, porque eu tinha um combinado com meus irmãos, sobrasse para mim um dia, eu punha fogo, porque dava prejuízo, só prejuízo. Eu falei, que eu não sei o que tem na cabeça do meu pai, como é que ele tem prazer em trabalhar no negócio, todo mês fecha. Como é que dorme, né? É. E minha mãe tinha um pouco de dinheiro, então ele gastava o dinheiro da minha mãe, tudo derretia lá no hospital. Meus irmãos queriam que fechasse também, mas nós não podíamos intervir, porque era a missão dele e da minha mãe. Quando sobrou para mim, então, eu tinha um diretor espiritual, que era o bispo, Dom Antônio, e ele me provou que se eu não gostasse do hospital era uma coisa, mas que eu, como filho, tinha de ajudar meu pai. Eu entro para ajudar meu pai e me converto no último mês que eu ia fechar o hospital. Nossa. Me converti da água para o vinho. Está no primeiro livro, a descrição, que está no Acima de Tudo Amor. Então, no dia que eu determinei o contador fechar as contas para indenizar todos os colaboradores e tudo, na mesma noite, o Espírito Santo me fez eu acreditar que eu, como leigo, teve uma luz que eu mudar uma lâmpada por um foco, ficou provado que eu podia salvar mais vida que o médico que me mostrou, que é o médico de tórax, e mais que o meu pai. Mas como ninguém? Eu sou filho de pai, mãe e médico, nunca soube que eu podia salvar alguém. E aí eu provava cientificamente que eu salvava um câncer. O câncer de pulmão é muito rápido. Sim. E foi uma estratégia do Espírito Santo, que iluminou como eu seria convertido. O ódio, eu estava com certeza absoluta que eu estava ali só para cumprir a missão de filho. Mas que eu estava doido para fechar, doido. E que aquilo estava atrapalhando minha vida toda. Eu era comerciante, comprava 5 mil boi gordo, vendia todo mês. Parei tudo porque eu estava mergulhado. Ou você pula de cabeça ou você não tem Sim, resultado. Claro. Então, esse acontecimento todo foi uma história linda, mas que é compreendido muito bem, uma carta da minha mãe que está aqui, no fim do livro. Tem uma carta de punho da minha mãe, para as pessoas entenderem. Essa carta que está aqui, ó, explica todo o sentido, toda a trajetória da minha vida. Todo o sentido da obra do meu pai e da minha mãe, uma carta de uma profética. Que no dia que eu nasci, ela e meu pai viram uma luz sorrindo para eles, e ela me falou que eu nasci para servir a Deus. E aqui está a carta dela, profética. E chegou minha hora. Meu Deus. Essa carta é linda. Todos têm que ler. A carta é a cereja do bolo do livro, está aqui. Bom, e a gente agradece por o senhor ter dito sim para o Espírito Santo e não ter desistido da história, porque senão, imagina que poderia... A transformação ele é muito forte, né? É pelo amor. É. O único êxito que você tem de alguma coisa é se tiver amor. Sim. Se você não tiver amor, nem na sua profissão, se você não tiver amor no que você faz,
Se você fez aquilo para ganhar dinheiro, se não tem amor, você vai ser mediano. Se você tem amor, você vai ser bem-sucedido. Eu imagino assim que todas essas dificuldades que o senhor vem passando, na pandemia foi bem pior. Em relação a custos, a verbas que chegavam, alguma coisa nesse sentido. Se o senhor puder falar alguma coisinha para a gente também. Na pandemia, foi uma coisa que eu não compreendi até o que aconteceu. Todos nós tivemos de parar 50% o atendimento, porque os médicos não tinha nem intensivista, não tinha. Falta hoje no mercado. Imagina você ter. Eu tive 138 leitos de UTI. O pessoal morrendo porque não conseguia chegar na UTI. E aí, aquele sufoco, parei o hospital. Sabe o que aconteceu com o governo do Estado? O governo federal não deixou de repassar a produção. Sim. O governo do Estado aproveitou que nós diminuímos a produção e cortou a produção minha. Eu recebia 14 milhões, lembra da União? Sim. Dinheiro da União, 14. Passei a receber 11. Porque eram os estados e no os ano de municípios. eleição. Eu não sei se o governador, o Rodrigo Garcia, teve noção do que foi isso, mas foi um tiro no pé, rapaz, um negócio absurdo, não tem cabimento. Nós já tínhamos pedido para ele assinar um documento como candidato, ele assinou para dar um reajuste 100%, sabe esse reajuste? E de repente aparece grosando, caiu a produção nossa, porque atendemos, eu pus 300 médicos atendendo Covid de câncer, 300 oncologistas. Paguei um preço que você não imagina. Fez para todos os hospitais. Sim. Você atendeu Covid? Foda-se. Vai cair sua produção do que você tinha. Você já imagina, uma coisa que é 50, recebia 14 e agora tem 3 a menos? Mas aconteceu no ano de eleição, cara. Eu não sei quem foi o estrategista do Rodrigo, mas foi um desastre, uma pena. Porque o Rodrigo, comigo, ele sempre foi muito coerente, assim. A palavra dele prevalecia, não tinha problema nenhum. Mas chegou um ponto que ele estava na campanha e anegaram, eu acho que alguém da campanha, da equipe dele, queria que ele não ganhasse. Porque puxaram o tapete dele. Porque todos os hospitais foram penalizados que atendeu o Covid no estado de São Paulo, Sim. Só no estado de São Paulo. Sim. Entendeu? E é uma coisa estranha, porque assim, até onde a gente sabe, né, o governo federal mandava o dinheiro, não era ele que repassava, né? O dinheiro não era do Estado, era do governo federal. Isso, aí chegava para o Estado e município. Ele meteu o dinheiro no cofre dele e passou menos para nós. No ano de eleição, tem cabimento um desse? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, também uma obra muito bacana, que é o Hospital de Jales, né? Que Sim. veio para poder dar uma força muito grande também aqui. O Hospital de Jales foi uma ideia que eu estava vendo, eu fiz uma conta que mais ou menos por dia vinha mais ou menos 250, 220 carros da região de Votuporanga até Ilha Solteira, para cá. 250, entre ambulância, carro, ônibus, tudo. Aí eu achei que eu precisava descentralizar, porque estava o hospital estava muito apertado. Nessa época eu tinha 25 mil pacientes da Amazônia aqui. Sim. Então, eu como gestor, idealizei descentralizar. Primeiro fui para Jales, 2 anos depois levei para Porto. Hoje eu levei 25 mil prontuários da Amazônia para Porto Velho e levei mais ou menos uns 15 mil prontuários daqui para Jales. Diminuir Sim. a demanda aqui, porque estava perdendo a qualidade. Hoje eu tenho 50 mil pacientes prontuários na Amazônia. E se eu não tivesse feito lá? Mas quem fez lá? O livro meu. O livro, aquele primeiro livro Sim. fez. O primeiro livro, Acima de Tudo Amor, fez no Hospital da Amazônia. 8 empresários, ao ler o livro, também posso salvar a vida. Me chamou e falou, eu quero fazer isso aqui. Assim, simplesmente assim. Então, quer dizer, e o que fez esses governos, esses 60 anos que nós estamos falando, meu pai criou isso aqui? Ninguém fez nada. E o câncer, a população envelhecendo. A doença não para de crescer. Aí a população fica, a probabilidade de cada 4 homens, depois de 80 anos, 3 vão ter câncer de próstata. Mas não resolve mais tratar, mas vai ter. Então, você imagina, cara, que país é esse que nós temos com a área de saúde pública que nós temos.
Bom, hoje nós temos então o Hospital de Amor em Barretos, temos também em Jales. Temos Barretos tem um hospital infantil, sim. O de adulto aqui, e tem um paliativo, são 3. Sim. Jales tem um hospital de média complexidade, não faz tudo que aqui faz, mas resolve. Eu tirei 800 pacientes dia daqui. E depois eu tenho em Porto Velho, que tem 1.500 pacientes dia, que tirei daqui também, fiz lá. Depois agora eu estou abrindo esse mês, esse ano ainda, um hospital em Palmas e um em Lagarto. Eu vou fazer todo o câncer do estado do Tocantins e todo o câncer do interior do estado de Sergipe. Sim. O estado de Sergipe é porque tem uma história da minha avó, da minha família paterna. Então, ela tinha feito um hospital lá. Ela fez um hospital em 1900. A mulher mais rica da cidade foi no comércio pedir dinheiro para fazer um hospital para tratar os pobres. Ela punha os pobres na casa dela, a mulher mais rica da cidade. Chama Dona Ana Hora Prata. E estou fazendo o hospital mais bonito do Brasil em homenagem a ela lá. Que legal. E vou atender só a Agreste Nordeste. Muito bom. Mas é uma luta, os lobos lá não querem que eu abra. Então, eu queria te perguntar em relação a isso, porque a gente vê que aqui em São Paulo tem a dificuldade, mas o Tarcísio já está ajudando de certa forma, tentando dar uma luz, mas para lá parece que realmente o negócio... Não, é difícil, porque tem essa etapa que eles não querem tirar o dinheiro, não fazem nada. E tem um dinheirinho lá, também é pouco, mas tem 1 milhão cada serviço lá. Sim. Agora eu faço um centro completo, não parcial. Eles têm um serviço, eu fiz 10 serviços, o começo, meio e fim. Eles não abrem mão do dinheiro deles. Eles estão lá, tem direito. Não, tem direito, mas eles fazem o quê? Fazem uma meia boca. E não pode mais. Câncer. Inclusive a ministra, uma das atitudes importantes da ministra, ela já fez uma portaria proibindo que existe um serviço pedindo credenciamento que só faz 1 ou 2 serviços do câncer. Câncer você faz inteiro ou não faz? Porque o paciente vira indigente na rua. E aí é o pior. Porque o médico não põe a mão no que o outro médico fez de errado. Henrique, certo. E assim, como que você... a gente sabe que você, às vezes nas suas falas, você se sente muito revoltado, muito nervoso com a situação. Essa perseguição, eles não vão parar. Eles não querem mesmo que as coisas aconteçam. E o livro agora veio para poder abrir o olho da população, para quem quer enxergar. Quem não quer, o dinheiro é a arma do demônio. Sim. O dinheiro é um monstro. Ele mal usado... Quem não quer que tenha qualidade no serviço é o serviço privado do dinheiro, ou o sistema privado sistema financeiro do dinheiro. Por quê? Porque o que mais cresceu no Brasil foram as clínicas paralelas, foram as clínicas populares. É o que mais cresceu no país ultimamente. Os maiores fundos de investimento do país estão investindo nisso. Porque o SUS não funciona, abre um paralelo ali, um pouquinho acima do SUS, e o pobre vai para lá. E isso aí é o que os governantes querem para sobrar mais dinheiro para eles fazerem farra lá. Meu Deus do céu. Bom, tem uma coisa também que eu queria te perguntar aqui, a gente estava falando em relação aos novos hospitais, né? Você tem também aí ideias, igual você falou que agora vai abrir mais um. Você tem ideia de vamos supor, uma estatística, lugares que seria melhor ter o hospital, alguma coisa que seria facilitar? Deixa eu te explicar. Isso é uma visão de gestão minha. Sim. Né? Eu tenho uma demanda aqui, por que eu abri lá em Palmas? Que eu ainda tenho daquele núcleo do país, do centro-oeste do país, eu tenho 10 mil pacientes aqui por ano. Então eu quero levar eles de volta para lá. Por que eles têm que vir aqui? Mas se você for lá, você entende, eles virem para cá, não tem nada. Tem uma meia boca lá, então não adianta, eles têm que vir para cá. Então eu estou indo para o lugar que a minha demanda, o único lugar que eu fui a mais, sem ter demanda, sem ser esse raciocínio, foi para Lagarto, porque também se você vê que o nortista, ele aceita morrer como cordeiro indo para o abate, cabeça baixa. O nortista já nasceu sofrendo, ele aceita o sofrimento e morre na fila. Mas lá é 10 vezes pior que aqui ainda. Aqui tá ruim, né? Lá é 10 vezes pior. Lembrando que você pode fazer a sua doação também para o Hospital de Amor, só você tem aqui o nosso Pix, tá bom?
você pode fazer diretamente e pode também estar acompanhando. Entra aí pelas redes sociais, adquira o livro também para você poder estar colaborando e principalmente, né, ter a conscientização de tudo aquilo que acontece, essa podridão toda que acontece em relação à nossa saúde aqui no Brasil. Uma outra parte que eu queria que você falasse para a gente também, que eu achei um tanto quanto interessante, assim, que eu estava assistindo no Pânico, a gente fala sobre os eventos, né, que acontecem, as duplas sertanejas, as pessoas que abraçam mesmo e que ajudam e colaboram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, né, e como que né, recentemente a Ana Castela esteve aqui e foi uma baita apresentação, ela teve para poder conhecer, se emocionou, é incrível isso. Ela estava uma crise assim, a Ana Castela nasceu na vertical, né, ela não teve um caminho assim, normal. Ela nasceu e já foi para o vertical. Então ela estava muito estressada, cansada. Eu mesmo liguei para a mãe dela, falei para a mãe dela, olha, você não imagina o que significa para ela saber o que, além de cantar, ela pode ajudar a salvar a vida. Bem impressionante. Vamos trazê-la, porque ela, o ano passado, ela tinha prometido que ia, mas o artista, ela tem 35 shows por mês, sim, então morre de trabalhar, chega cansado e tal. Esse ano eu mesmo peguei, por quê? Porque eu tinha 80 crianças aí que estavam assim, sem dormir, querendo, que ela virou uma deusa para as crianças, né? E aí eu intervi, fiquei muito feliz da mãe dela, depois me agradeceu, eu estava com o raciocínio certo, de que ela ia ficar mais feliz com as crianças, porque ela viu que além do potencial dela ser cantora, o carisma dela sozinho salva vidas. Quantas criancinhas estavam cantando a música dela, imitando ela, espelhando nela um sonho como ela. Então, os artistas têm essa força. Teve uma época muito forte também, como teve a Xuxa, a Ivete, todos esses artistas que abraçaram o hospital, trouxeram o carisma deles para dentro do hospital. Chitãozinho Chororó é a alma do hospital. Mas depois dele veio Leandro Leonardo, Zezé, toda essa família tem o olhar deles quando fala do hospital, transmite o amor que eles têm. Então, além de produzir um recurso significativo financeiro, os artistas produzem cerca de 20 milhões por ano. É um dinheiro considerável, através de 25 eventos que nós temos por ano de artistas, nós temos quase 1 milhão de receita aí por show. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre um trabalho impressionante que vocês têm, que é em relação às crianças, né? Porque, poxa vida, a gente sabe que, infelizmente, o câncer, a gente não sabe quem que pode ter o câncer ou não, mas quando chega numa criança, a gente fica até com o coração muito mais apertado. E hoje em dia o trabalho que vocês têm em relação ao hospital, o atendimento, e por isso até que eu fiquei muito feliz quando eu soube o porquê que foi escolhido o nome, né, Hospital de Amor, porque foi uma pesquisa que foi feita e todo mundo que foi atendido realmente falava sobre isso. Só foi... Falou. Só carimbou. Só carimbou. E foi o Washington Oliveto, né? Que foi, um querido. Maiores publicitários que existe. E que é um gênio, né? Eu estava sempre me perguntando para ele como é que eu fazia os nomes dos hospitais que eu ia descentralizar. Ele falou, ele ia mudar para a Inglaterra, ele fez um presente para mim dessa pesquisa. E aí eu já sabia que o hospital só tem a virtude dele estar de pé, sim, e ter a bênção de Deus é só por amor. Não é por ele ter remédio bom, médico bom, equipamento bom, isso não significa nada para Deus. O que significa é a honestidade de fazer o que seja necessário, acolher como tem que ser acolhido. O câncer, por natureza, a pessoa já chega deprimida e o hospital acolhe por amor. Então é essa concepção da história do hospital, isso é o valor dele. Então o hospital tem esse nome pela virtude única dele, que nasceu com a disciplina que o remédio de 1 a 10 é só tratar por amor, depois é o resto. Então, chegando no final, queria antes de tudo agradecer muito, né, por ter recebido aqui a nossa equipe. A gente veio de Rio Preto aqui, pode ter certeza que a gente vai estar sempre divulgando o que o senhor precisar da gente, não só no podcast, mas como na Rádio Líder FM também.
Mandar um beijo especial para a Cássia, que é minha amiga, ela é enfermeira aqui do hospital, trabalha com muita dedicação. A Karina, que, poxa vida, a Karina, em 30 anos de comunicação, eu nunca vi uma equipe tão atenciosa. É porque ela ama o que faz. Exatamente. Aí eu ia concluir falando assim, que é o hospital de amor em tudo, ao atendimento, à consideração dos pacientes e a toda a equipe que está aqui. Parabenizar demais o senhor por esse livro, porque de todas as virtudes que o senhor tem, a gente já sabe que o senhor é honesto, a fé que o senhor tem é incrível, mas a coragem de colocar tudo isso no papel, principalmente coisas que são verdades, porque uma coisa é você escrever que depois não pode provar e fica no vento, mas não, isso aí dificilmente alguém vai conseguir debater ou falar alguma coisa, né? Eu imagino que o senhor deva receber ameaças, o pessoal deve ficar bravo com o senhor, não é uma coisa fácil. Parabenizar, e eu queria que o senhor só falasse para a gente duas coisas para a gente poder encerrar. A primeira, né, falasse sobre a importância da conscientização do pessoal ler o livro, né, não só comprar e ficar lá vou comprar um livro, depois, na hora que der tempo, eu leio. Não, ler para saber realmente tudo que aconteceu e está acontecendo. Para a pessoa ter um estímulo, talvez, para ler, a editora foi muito inteligente. Ela meteu umas orelhas, tá vendo assim, ó, no livro? É grandão. As orelhas chamam... As orelhas chamam atenção. Então você vai ler o conteúdo, porque a orelha chama atenção. Abrindo uma página aqui que fala aqui, uma passagem que eu demonstrei por algum motivo. Santiago dizia, mostre suas obras, que eu lhe mostrarei o tamanho da sua fé. A eles com que convivi aproximadamente, aproximou-me a entender que é a força do amor ao próximo que os 9 impulsionados a realizar tanto. Então, o livro é interessante, o livro tem umas pegadas que quando eu leio, até eu fico olhando assim, mas será que eu falei isso mesmo, né? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, se você como cristão, sim, você pode impulsionar o livro no seu modo de aconselhar as pessoas a saberem como que nós podemos pensar na forma de ajudar o direito da dor, do sofrimento dos nossos irmãos pobres que vão pelo serviço público. Então, é uma força que vocês podem dar, se o livro for bem vendido, bem divulgado. Toda a receita é para o Hospital do Amor, toda a receita. O outro livro o primeiro vendeu 255 mil cópias. E se transformou no hospital. Esse aqui, ó, olha o exemplo, aqui, ó. Esse aqui já é best-seller. Em 30 dias, não, em 60 dias vendeu já 30 mil cópias. Já é uma prova, a editora já pôs aqui, ó, best-seller. Então vale a pena porque tem um conteúdo muito forte e ele é um conteúdo de fé. É onde vocês vão poder entender que só existe força para você testemunhar a luta pelo seu próximo, você dizer que você ama o seu próximo, se você realmente se identificar que nós, cada um de nós, temos de enxergar o nosso próximo como a si mesmo. E é o único jeito, o livro tem essa característica. Então ele vai te ajudar você a aumentar a sua fé, por mais que você tenha. Muito bem. Eu pedi para o senhor fazer uma mensagem, o senhor já fez, ficou sensacional. O senhor está recebendo uma canequinha aqui da Encantar e Mimos de presente, personalizada. Tem também um kit de farofa da Nega, uma farofinha. Opa. São 5 pacotes de farofa, tem 5 sabores aí, tá? Tem farofa, tem a tradicional, tem a de pimenta, tem um monte de farofinha e é muito bacana. É uma farofa lá de Rio Preto, tenho certeza que você vai gostar. E está recebendo também aqui então uma bota especial aqui da Mariner Calçados, que é nosso patrocinador. Ah, é? Espero que o senhor goste. Que isso. Olha, não sabia, você tem que ir mais eu aqui. Mas você não falou do primeiro presente que ele me deu. Aí eu dei esse presentinho. Tá, que ele me deu a imagem de... Maria Passa na Frente. Maria Passa na Frente. Isso. E faz muito parte da minha história, a história do cuidado e do amor que a mãe tem por nós. O senhor sabe que eu tinha 3 sonhos quando eu montei esse podcast. Que o primeiro é muito difícil, mas quem sabe um dia eu vou conseguir, que seria entrevistar o Faustão. O segundo era entrevistar o senhor. E eu queria... Eu sou mais fácil. Não, já um sonho já foi realizado, estou muito feliz. E poder também bater um papo com o Frei.
Eu quero ver se eu consigo, eu porque te ajudo. a história dele é muito legal. Não, você tem que fazer um podcast com ele. Tem que é muito legal. Eu vou falar que já combinei com você. Que legal. Olha que chique, ó. Espero que o senhor goste. Olha, muito chique, hein? A Karina ajudou ao número aqui, e qualquer coisa a gente faz. Pessoal, estamos no mês de outubro, mês da consciência, do câncer. Hoje um episódio incrível. Espero que você consiga adquirir o seu livro, que você consiga realmente conhecer como que funciona verdadeiramente a saúde no Brasil, a vergonha que é, tudo aquilo que o Hospital de Amor passa e tudo que o senhor Henrique corre em cima para poder deixar como tudo isso aqui ainda está de pé e funcionando. Quero agradecer aqui ao Marcão Importes, também ao Mercadão Agropet, a Interessências, a Barone Transportes, ao Rogério Simão, a Maridon Burger House também, o Rei do Pão de Queijo, a Farofa da Nega, a Clínica Sivieri, a Mariner Calçados, o Fernandão, também QAP, a Tom Sports, a Montana, um abraço especial também a Encantária, a Casual, ao Márcio Óculos, a AM Informática, obrigado ao Rava também, ao Spa, a Tiflow e também ao Papa Delivery. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Senhor Henrique, que Deus possa continuar pavimentando a vida do senhor com muita saúde, muita dedicação, cada vez mais coragem e que o Espírito Santo esteja presente em tudo que o senhor fizer, como sempre teve, e sucesso sempre. Obrigado, estou muito feliz de ter feito o programa. Muito obrigado. Forte abraço, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês. Toda a equipe também aqui do Noir que veio hoje com a gente. Trouxemos o Noir de Rio Preto aqui para Barretos. Um abraço especial a todo mundo de Barretos, a toda a equipe do Hospital de Amor. Um grande beijo. Até o próximo episódio.